Quando se fala em eleições, é sempre importante a gente lembrar que elas são realizadas em 2 turnos, não é? Eleições para a presidência da República, por exemplo. E aí não adianta o candidato comemorar o primeiro turno se no segundo ele não for tão bem. Ele pode ser derrotado por alguém que tenha ficado em segundo lugar no primeiro turno. Isso porque quando passa-se do primeiro para o segundo turno, acontece uma reorganização de forças. Os eleitores que votaram naqueles candidatos que não passaram para o segundo turno vão ter que escolher alguém. E aí as coisas se redistribuem. Na primeira parte desse vídeo aqui, publicado aqui nesse mesmo canal, eu mostrei que essa pesquisa do Instituto Paraná sondou as intenções de voto de diversos concorrentes ao Lula, numa possível candidatura deste para a presidência da República em 2026. Possível porque a gente sabe, o Lula já está com idade avançada, nesse momento tem 79 e vai estar com 81 em 2026. Talvez ele não queira mais se candidatar, talvez ele não queira mais fazer esse sacrifício que é para qualquer um estar na presidência da República. Muita tensão, muito problema, muitos compromissos, etc. Mas o Lula está sofrendo uma certa pressão dos seus companheiros para que ele se candidate. Isso porque a esquerda está meio sem opção para a presidência, caso o Lula não esteja apto para isso. Fala-se aí no Haddad, talvez o Boulos, mas eles não têm muita força. A direita, pelo contrário, na ausência do Bolsonaro, que a gente sempre lembra estar inelegível no momento, tem várias opções. Mas isso talvez seja um problema, porque várias opções que não conseguirem se organizar para sair com um candidato único vão dividir votos entre vários. Por isso que essa pesquisa, na sua primeira fase, que eu mostrei no outro vídeo, colocou o Lula tendo vantagens quanto... Por isso que essa pesquisa, na sua primeira parte, que eu coloquei no outro vídeo, e repito aqui esse quadro que faz o resumo, colocou o Lula tendo vantagem contra quase todos os candidatos. Só com o Bolsonaro que ele está em desvantagem já no primeiro turno. No caso do Bolsonaro se candidatar também. Mas como eu disse, o que vale é o segundo turno. Então como é que ficaria o Lula num confronto com esses aqui que passassem para o segundo turno? Essa mesma pesquisa sondou isso. Vamos dar uma olhada aqui no quadro? Temos aqui 3 colunas numeradas 1, 2 e 3. A coluna 1 se refere a um segundo turno hipotético em que concorreriam o Lula e o Bolsonaro. A número 2 seria o Lula com a Michelle Bolsonaro, que na pesquisa, na sua primeira parte, mostrou que a Michelle iria para um segundo turno. E o número 3 aqui seria uma suposta disputa de segundo turno do Lula com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que também, a todo momento, diz que não tem interesse em disputar a presidência, mas em se reeleger em São Paulo. Mas vamos supor que ele se candidatasse. Lula e Bolsonaro, o Bolsonaro aparece à frente, mas empatado tecnicamente dentro da margem de erro. 43,7 contra 41,9. Se o Lula enfrentasse a Michelle, o Lula ganharia 42,7 contra 40,8. E o Lula contra o Tarcísio, ele também ganharia, o Lula, 43 pontos contra 39,2. Então a gente vê que na ordem que o Bolsonaro é que se sai melhor, segundo lugar a Michelle, terceiro o Tarcísio, bem próximo da Michelle. É interessante ver que, bom, Bolsonaro na frente, mas os outros dois não estão muito atrás dele. Por que isso? Justamente por causa da reorganização de forças que eu falei. Quando se olha um primeiro turno entre a Michelle, o Tarcísio e o Lula, a Michelle e o Tarcísio ficam com uma pontuação menor. Mas passando para um segundo turno, o pessoal que é anti-Lula se reúne votando na Michelle ou votando no Tarcísio. A pesquisa parece indicar isso que a gente já sabe, né? Continua existindo uma polarização forte entre Lula e Bolsonaro. Mas, como eu falei, Bolsonaro inelegível, Lula talvez não concorra. E aí nós precisamos ver quem que a esquerda colocaria para disputar com esses possíveis nomes.
além desses dois que estão aqui, Michele e Tarcísio, tem o Zema, tem o Caiado, tem o Ratinho Júnior, tem até o Pablo Marçal. Você que está ouvindo, tem preferência por algum desses? Um abraço e até o próximo vídeo.